Arquivo de Memória Oral das Profissões de Comunicação, Lisboa, 24 de julho de 2017. Estamos com a senhora doutora Maria Manuela Scarpinakis de Castro Serrão. Para alguns, Manuela Scarpinakis, para outros, Manuela Serrão. A quem eu agradeço, não imagina quanto, estar connosco. Sou Mafalda Eiro Gomes, na Câmara está a Cláudia Figueiredo e eu começava precisamente por perguntar quem é Manuela Scarpinakis primeiro. Como o nome indica, eu sou neta de grego. O meu pai era oficial do Exército e a minha mãe tinha uma profissão ligada à saúde pública, naquela altura uma profissão muito pouco conhecida, enfim. E eu acabei fazendo a escola primária em Oeiras, onde estava, desde pequena. Depois liceu, fui para um colégio, como paguei o ser filha de oficial do Exército e fui para Odivelas, onde efetivamente tive uma boa instrução, embora em termos de política de educação não fosse o meu género, mas em termos de educação foi muito bom, as professoras eram boas, o nível era bom. Depois disso, acabei seguindo uma profissão relativamente perto da minha mãe, a saber, assistente social. Portanto, licenciei-me em Serviço Social e depois ainda trabalhei um tempo na Misericórdia, no Centro Social de Alcântara. E depois ainda trabalhei um tempo também num serviço pessoal de uma empresa e, entretanto, no meio disto tudo, fui convidada para ir para o Instituto de Serviço Social dar aulas. Não só dar aulas, como fazer parte do staff de fundo do Instituto. Anos. Eu acabei em 63, portanto isto deve ter sido aí por volta de 65, coisa assim. 64, 65, por aí. Eu estive pouco tempo sem estar no Instituto. E no Instituto fui ficando sempre a dar aulas e a orientar estágios e pronto, sempre em contacto com pessoas, etc. Mais tarde saí, casei, tive o primeiro filho, tive o segundo filho e aí fiquei um ano em casa, sem fazer nada. E depois disso, um dia um amigo meu telefonou-me a perguntar se eu não queria ir para a publicidade. Coisa estranha para mim, porque, enfim, o argumento que ele usou foi que eu tinha conhecimentos de economia, porque o curso do Serviço Social naquela altura era um curso em que se dizia por graça que nós só não tínhamos engenharia hidráulica, de resto tínhamos tudo. Portanto, também tivemos economia, direito, muitas cadeiras de medicina, etc. A psicologia, evidentemente, psicanálise, etc, etc. Então, esse meu amigo achou que a economia, juntamente com a psicologia e o muito trabalho com pessoas que eu tinha tido até ali, mais um marido na altura a trabalhar em marketing, estava feito para servir para a publicidade. Bom, então lá fui. E então fui com uma dupla função, criativa, copy, chamada copywriter ou redatora publicitária, e também na área da gestão contacto com o cliente, chamada account executive em inglês. Bom, e estive numa agência teoricamente a meio tempo, na prática a tempo e meio, mas enfim. Depois daí... Estamos em 1972. Estamos em 1972, 73, bem. Entretanto, em 1970, abril de 75, a G. Walter Thompson, uma empresa americana que estava cá, juntamente com uma empresa, tinha comprado uma empresa portuguesa, a Latina, convidou-me para eu ir aí só para a área de gestão.
E eu disse que sim, que entrava em maio de 75, no dia 1, e disse-lhes que sim no dia 14 de abril de 1975. E no dia 15 de abril pensei que tinha ficado sem emprego, mas não tinha. E então entrei aí para a Latina. Foi uma época, essa sim, foi uma época engraçada. Enfim, no meio da confusão, enfim, que havia na altura, as agências de publicidade muito mal vistas, porque todas as agências, toda a publicidade estava ligada, digamos, ao American Way of Life, que era muito contestado na altura. E, portanto, foi uma época muito complicada, os administradores fugiram, nós ficámos com uma empresa nas mãos que não queríamos deixar cair, porque havia muitas famílias dependentes dali, e então tivemos que nos débrouiller, como diriam os franceses, desenrascar o mais que pudemos, e de facto conseguimos, no meio de talvez criar uma empresa de publicidade, só juntarem-se as agências todas e ficar uma empresa do Estado, que era assim uma coisa esquisitíssima contra a qual eu lutei, ou então comprar a própria agência, os trabalhadores, outra luta que eu disse que não, ou então ser eu a diretora-geral e eu também disse que não, enfim. Foi uma época difícil em que não havia profissionais, todas os fornecedores das agências estavam em crise porque não havia trabalho, e nós conseguimos sobreviver com uma coisa engraçada, que foi, naquela altura, havia sempre reuniões de trabalhadores com as empresas e não sei o quê, muita coisa, que iam pela noite adiante. E depois as empresas queriam que no dia seguinte, no Diário de Notícias, pelo menos saísse o comunicado. Bom, isto era muito complicado, e então nós oferecemos-nos para ficar de serviço. Havia sempre uma pessoa 24 horas de serviço, que eram as pessoas que ganhavam mais dentro da empresa, que alternavam, e que ficavam para receber o comunicado das empresas, dactilografá-lo, enquadrá-lo, fazer uma espécie de arte final, que na altura não eram artes finais, eram gravuras, é o que era pior. Mas enfim, e distribuir depois diretamente aos jornais. E isto a um preço módico, visto que nós não levávamos criatividade, não cobrávamos a criatividade. Então andei durante muito tempo pelo bairro Alto às tantas da madrugada a distribuir comunicados. Bom, depois isto evoluiu e a certa altura apareceu um concurso para uma campanha muito grande, a campanha de lançamento do Código Postal. Eu já tinha alguns trabalhos, algumas relações com os Correios, e convidaram-nos à agência para entrar no concurso. Concurso esse que ganhámos. E então aí eu fiz tudo, porque nós não tínhamos copy, não tínhamos redatores, não tínhamos... não havia as agências de operadores de filmes, sei cá, não existiam. Estava tudo em baixo, as gráficas iam aspas, portanto era difícil. E nós ganhámos o concurso fazendo toda a campanha para apresentar em concurso em Super 8. Filmámos em Super 8 e apresentámos a campanha toda em Super 8, o que já foi assim uma coisa extraordinária. Depois ganhámos a campanha, depois foi muito trabalho. Mas foi uma campanha bem sucedida. E pronto, e as coisas também se começaram a equilibrar no país e tal, e portanto tudo acabou por correr bem, a agência acabou por conseguir sobreviver e pagar os ordenados, mesmo sem os patrões cá, mesmo com dívidas ao banco. Era uma agência que estava muito ligada na altura ao Banco Quina, que também estava em baixo, e portanto... Foi bom essa época. Depois da campanha do Código Postal, realmente começámos a ter clientes e a ficar.
Os clientes internacionais aceitaram ficar connosco, coisa que, de um modo geral, todos os clientes americanos tinham desaparecido, e eram os grandes clientes, as grandes empresas que estavam cá na altura. E depois, a partir daí, a certa altura, convidaram-me para ir para a CIES-NCK. Então, eu fui para a CIES-NCK, depois para a área de gestão também, para executiva de contas, para tomar conta da Colgate. E só da conta da Colgate, que era uma conta enorme. Pronto, lá estive durante um tempo só com a conta da Colgate, e depois, a certa altura, alguém da administração da empresa que na altura, dos CTTs, que na altura estava a juntar já a Direção-Geral de Correios com a Direção-Geral de Telecomunicações, foi falar com o meu chefe e disse que se ele me entregasse a conta a mim, ele dava a conta toda das telecomunicações e dos Correios, toda a agência. Bom, e aí troquei da Colgate Palmolive para as telecomunicações e nunca mais deixei de trabalhar telecomunicações. Depois saí da CIES, a certa altura, convidaram para ir para a Lintas, fui para a Lintas. Na Lintas fui já com uma indigitação para diretora-geral e primeiro chefiei o departamento durante um tempo, o departamento de contacto, e depois fiquei diretora-geral. E depois acabei saindo da Lintas já um bocado cansada com a área e passei a trabalhar como consultora. Pronto, este foi assim o percurso de consultora de várias empresas, mais uma vez telecomunicações, porque a Marconi me chamou e aí fiquei quase só a trabalhar para a Marconi. Referiu que estava no ensino superior em 62, não é? Como é que se viveu a crise académica? Desculpe, não ouvi. A crise académica de 62, portanto, sim. Era estudante na altura. Era. Eu vivi pouco a crise académica, devo dizer. Porquê? Porque o Instituto de Serviço Social, o Instituto de Serviço Social não ficava na universidade. Ficava cá embaixo, no Campo Santana, ao pé da antiga escola médica. E era uma escola da igreja. Portanto, eu ainda fui a plenários e coisas assim na faculdade, lá em cima, na universidade, mas sabia o que se passava, mas não andei propriamente à frente da polícia. Pronto. Tinha outras... A situação era diferente, nós não tínhamos muito contacto nessa altura com a universidade. Quando vai para a área da publicidade, não é? Como é que era o ambiente nas agências? Que agências é que estavam? Estamos a falar de inícios de 70, portanto, antes do 25 de Abril, não é? Antes do 25 de Abril, quem estava em Portugal, a publicidade estava a ter um grande desenvolvimento. E quem estava em Portugal eram fundamentalmente as agências que vieram para cá para servir os clientes internacionais. A exceção feita à Lintas, que era da própria Lever. O resto, que era a NCK, que era a J. Thompson, estavam cá para servir os seus clientes internacionais. Pronto. E isso tudo desapareceu. Porque, para já, os clientes internacionais que se mantiveram no país, e foram quase todos, vale a verdade, houve muito poucas empresas internacionais das grandes que saíram, a verdade é que deixaram de fazer tanta publicidade. E, portanto, isso criou uma grande crise nas agências. Fecharam muitas. Devo dizer que me lembro, de facto, de existir a J. Thompson, a Lintas, a McCann, que não era McCann ainda na altura, penso eu, não tenho a certeza do que estou a dizer. Ainda era Manuel Martins da Hora. Não tenho a certeza, mas tenho a impressão que não era ainda McCann. A Lintas é que já era Lintas Thompson. Desculpa, a Latina, já era Latina Thompson. A Lintas era Lintas. A NCK não estava ainda, estava a Ciesa, que depois foi comprada pela NCK.
Portanto, essas agências, enfim, foram mais ou menos conseguindo manter-se, porque os seus clientes sempre davam alguma coisa, nem que fosse packaging. Portanto, sempre ou feiras ou assim, mas pronto, sempre fizeram alguma coisa. Mas o ambiente era de grande desconfiança em relação à publicidade, de um modo geral. Uma pessoa que se dissesse publicitário era olhada de lado. E era difícil, tinha que se trabalhar muito, não havia grandes meios, estava a aparecer o vídeo ainda, em Portugal. Eu lembro-me que fiz, no caso da campanha do Código Postal, que foi toda uma boa parte da campanha do Código Postal, teve que ser feita em vídeo porque, a certa altura, os Correios têm o pessoal todo espalhado por todo o país e ilhas. E nós quisemos sempre dar a conhecer aos trabalhadores dos Correios o que é que ia acontecer, a mecanização postal. E achámos que era uma forma boa, era a televisão. Então conseguimos abrir a televisão de manhã, que ainda não havia televisão de manhã. E fizemos um programa de 20 minutos para a televisão a explicar o que era a mecanização postal, como é que se ia passar, etc, etc, etc. E isso tudo foi filmado em vídeo. Agora penso o que é filmar horas e horas e horas e horas sem uma anotadora. Portanto, quando chegámos ao fim, foram horas e noites e noites e noites sentados à frente de uma máquina de montar que ainda era muito primitiva e dizia assim, onde é que está isto? E eu tinha que lá estar porque, assim como não havia anotadora, também não tinha havido um produtor, tinha sido eu. E então eu é que me lembrava que na cassete tal, a seguir a tal, devia estar tal. Porque como quem tinha feito o guião tinha sido eu, conseguia saber a lógica da questão. E assim foi. Mas era muito difícil trabalhar porque não tínhamos fornecedores sequer. Pronto, os fornecedores estavam muito debilitados na altura. Isto nos anos 70? Sim, até aos anos 80 isto foi difícil. Até aos anos 80. Como é que se trabalhava dentro da agência? Como é que era o processo? Eu não sei muito bem dizer-lhe, sei dizer-lhe naquela onde eu estava. Claro. Naquela onde eu estava era uma agência um bocadinho sui generis, porque aquela agência, como eu disse, era do Grupo Quina e trabalhava fundamentalmente para o banco. E para algumas multinacionais, como por exemplo Reader's Digest e outras empresas do género. Todas americanas, todas ultra desconfiadas de quem era quem. O meu nome não ajudava, porque eu tinha de família, enfim, uma tradição de oposição ao regime salazarista e, portanto, o meu nome não ajudava, sobretudo para as americanas. Bom, e, portanto, acontece outra coisa, que é que aquela agência tinha, por expressa vontade do Grupo Quina, uma série de pessoas ligadas ao PCP. Era uma forma do Grupo Quina não ter problemas. Ora, quando acontece o 25 de Abril e no meio daquela revolução, enfim, que é sempre assim, o pessoal do PCP apareceu a fazer resistência, efetivamente, ao trabalho da publicidade. E, portanto, isso não foi fácil e por isso é que eu tive que fazer, no caso, por exemplo, da grande campanha do Código Postal, se a quis ganhar, consegui que a pessoa que estava... Nós tínhamos na direção, era assim na altura, nós tínhamos deixado de ficar na direção, que era realmente uma excelente pessoa, me deixasse contratar uma pessoa de fora para ajudar na parte criativa, porque eu não tinha praticamente ninguém. Bom, uma vez que se encontrou um slogan e uma linha de campanha, aí eu fiz tudo. Tinha um gráfico que de facto trabalhava comigo e o resto fiz tudo. Tinha uma pessoa que estava na mídia, que entrava às 9 e saía às 5 impertrivelmente e, portanto, muitas vezes era muito difícil conseguir alguma coisa.
E pronto, e todos nós, os que estávamos a querer efetivamente salvar a empresa, fazíamos tudo. Fazíamos tudo. Portanto, eu fui produtora, eu fui copywriter, eu fui quase gráfica também, fui várias coisas. Pronto, era assim que se trabalhava. Nas outras agências não sei bem, penso que algumas, como por exemplo a Linta estava muito ligada à Lever, era uma história diferente, era uma coisa mais normal, enfim, mais o costume. Portanto, não sei bem o que acontecia, até de Bates também não sei o que é que lhe acontecia, enfim. Penso que essas que tinham alguns clientes que ficaram com elas, mantiveram um estilo de trabalho normal, digamos. Por exemplo, a Cinevoz acabou por fechar, etc. Mas trabalhava-se 16, 18 horas por dia. Sem férias, para conseguir. Mas pronto, foi uma época engraçada. E do ponto de vista muito empírico, não é? Sim. Como é que se fazia a imagem, como é que se escrevia o texto, como é que se fazia a planificação de mídia? O texto escrevia-se puxando pela cabeça um papel e um lápis. Era fácil, era o mais fácil, devo dizer. A mídia, no fundo, era muito primitiva. Portanto, era muito jornal ainda, muita imprensa, e era a televisão. A televisão era só uma, era RTP. Portanto, não era muito difícil fazer planos de mídia, quer dizer, dentro de um certo orçamento, de uma certa... Não havia grandes estudos, por exemplo, para saber se era melhor isto, aquilo ou aquilo outro. No fundo, eram as tiragens dos jornais que nos davam alguma indicação, e o boca a boca, saber. A televisão era vista com certeza por toda a gente, não havia outra. E era preto e branco. Era preto e branco. Nós já fizemos alguma coisa a cores, a certa altura, acho eu, aí, as últimas coisas já foram a cores, penso eu, já não me lembro quando é que a televisão a cores começou. Portanto, não havia grande problema. Era só preciso quem fizesse contas. Pronto, e lá conseguíamos que as pessoas da mídia fizessem as contas. Depois, o resto, desenho, tínhamos um desenhador, enfim, uma pessoa criativa, e apresentávamos os esboços, e apresentávamos os storyboards, tudo à mão, evidentemente. Pronto, e era assim, e era o contacto que ia ao cliente e que apresentava isso e que tinha que saber de várias áreas. O que, no meu caso, dou razão ao meu amigo que me levou para a publicidade, tinha alguma sorte em ter tocado já em várias áreas. Mas também é um momento de muitas campanhas que nós hoje ainda reconhecemos, não é? De grandes autores, por exemplo. Isso foi um bocadinho antes, talvez. Foi um bocadinho antes. É a altura do que ele se chama? Dos escritores. O Alexandre O'Neill. E do outro, o Stal Monteiro. Pronto. Mas no caso da Latina não havia um escritor, sim, o Alexandre Cabral, que era um especialista em Camilo Castelo Branco, que evidentemente se recusou a participar nesta campanha. Portanto, de resto, tínhamos que ser nós. Eu suponho que hoje temos muito pouco a noção de quanto tempo é que demorava a fazer uma campanha. Exatamente. Dependia um bocado, não é? Pronto. As campanhas de imprensa demoravam muito menos tempo, não é? Pronto, eram coisas relativamente mais simples. Eu, por exemplo, tive como meu cliente também o Rio das Dajas. O Rio das Dajas é uma campanha relativamente simples, porque eu tinha que ler o Rio das Dajas todos os meses, retirar 2 ou 3 artigos, fazer 2 resumos, e era eu, copy, que fazia os resumos, mandar a parte final, gravura à imprensa. Portanto, não era muito tempo. Pelo contrário, tinha que ser naquela semana X.
As outras campanhas, tudo o que era televisão e mais não sei o quê, aí sim, era mais complicado, levavam mais. Mas eu diria que num mês fazia-se uma campanha. Não era assim tão diferente. O que tínhamos, talvez, era mais tempo entre os briefings e o começar da campanha para refletir e para não sei o quê. Os clientes davam mais tempo do que dão hoje, que é na véspera para amanhã. Hoje não sei já, mas quando eu deixei ainda era assim. Em 72 também faz tradução técnica. Sim. Fiz tradução. Fiz 4 ou 5 livros, fiz todos ligados ao trabalho, portanto, e aos audiovisuais. Futuro do trabalho humano, do Friedman. Do Friedman, sim. Psicossociologia da publicidade do Viktorov. Exatamente. A era do Emmerich. Sim, também. Portanto, essas duas ligadas à comunicação, Viktorov e a era do Emmerich. E o outro Friedman, o trabalho. E depois uma coisa verdadeiramente que nunca mais me esqueço, que era horrível, faça o marketing da sua carreira e vença na vida, que era assim uma coisa absolutamente uma americanice incrível e pronto, horrível. Custou-me imenso traduzir esse livro, que era absolutamente contra os meus princípios, mas pronto. Mas era... hoje em dia dá vontade de rir, olhar para aquilo, mas pronto. Mas, portanto, em 72 traduzia-se livros de publicidade. Sim. Em 72 eu traduzi livros de publicidade porque foi o que me pediram e porque eu precisava de ganhar dinheiro e, portanto, traduzia. Eu sabia, sobretudo foram traduções de francês, delas não sei se era inglês. Também. Não sei, mas acho que era, também foi inglês e francês, acho eu. Mas foram sobretudo duas francesas, penso eu. Mais tarde, eu não sei em que ano, faz o prefácio às teorias da comunicação na primeira tradução do Publicitor. Sim, também não sei em que ano. Não me pergunto, que eu também não sei em que ano. Mas é fácil de ver no Publicitor a primeira edição, quando é que foi. Não faço ideia nenhuma. E esse livro aparece? Esse livro foi uma coisa interessante. Esse livro aparece porque eu, já professora no Instituto do Serviço Social, usei esse livro, em boa parte, como livro de, digamos, de fundo do curso, em francês. Como muitas pessoas tinham dificuldade em francês, etc., mais tarde há um Dionísio e o outro que já não me lembro, que era no Nascimento, se não já não me lembro. Portanto, em serviço social, não. No Instituto de Novas Profissões já. No Instituto de Novas Profissões já. Porque em 80, nos anos 80, em 80 mesmo, acho que não era no ano de 80, o Dr. Carlos Amado, que era o diretor do Instituto de Novas Profissões, onde o meu marido já era professor, e sabendo que eu estava na publicidade, convidou-me para ir remodelar a parte de publicidade do curso de Relações Públicas e Publicidade. E dar aulas. Portanto, não só fazer a remodelação do curso, como dar aulas. E eu fiz isso e fiquei a dar aulas. E usei, de facto, como base de curso para os alunos o Publicitor, quando ele apareceu. Não foi logo de princípio, mas depois. Esse livro, de facto, era um livro, na altura, muito bem feito, porque tocava todas digamos, as disciplinas da publicidade, que na altura já eram muitas. Eu, nessa altura, gostaria que o nome da cadeira ou da área, não era só uma cadeira, da publicidade tivesse mudado para comunicação marketing. Não foi possível, mas eu passei a dar comunicação marketing e não tanto só a técnica publicitária. E esse livro depois foi traduzido cá, já depois de eu, de facto, usar, e fiz alguns cursos com o autor do livro, que vinha cá de vez em quando fazer uns seminários e tal. E então, nessa altura, convidaram-me para fazer um prefácio também.
Portanto, na altura, a expressão comunicação marketing não vingou porque... Eu suponho que não vingou porque, entretanto, as técnicas que, no fundo, constituíam esse conjunto de coisas a que eu gostaria de ter chamado de comunicação marketing, não eram ainda muito evidentes para as pessoas. Isso significava, o mudar no Instituto para Comunicação Marketing significava burocracias. Pronto. Ministério da Educação, etc, etc. E, portanto, optou-se por deixar estar como estava. E como, de facto, não havia, na altura ainda, grandes cursos de publicidade, o INP foi perfeitamente vanguardista nessa matéria, aceitou-se que ficava como estava e que toda a gente sabia qual era o conteúdo. Pronto. Mas eu tive pena porque, de facto, depois, quando apareceram outros cursos, passou a ser redutor, chamar-se só publicidade.